seguir, no programa de hoje... Deus não deu a lei para que o homem fosse justificado. Sabe, eu sou pela lei, pela razão por qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para que o homem fosse justificado, para que o homem pudesse ser santificado, ficasse santo, ou para ter como regra de vida. Mas alguns pensam que sem a lei, as pessoas vão pecar mais. Tem uma palavra que é para isso, libertinagem, sem lei. Mas na verdade o oposto é verdade. Se você tem o Espírito Santo em você e você remove a lei, a glória do Senhor vai brilhar em você. Amém? A glória do Senhor vai brilhar em você. A lei é santa, mas ela não te torna santo. A lei exige tudo, mas não dá nada. A graça dá tudo, mas não exige nada. Hoje com o pastor Joseph Prince. Shalom, shalom, igreja. Eu espero sempre por este momento, quando eu posso falar da palavra para você. E toda semana eu quero que você saiba que eu busco ao Senhor para ter uma palavra dele, que é a palavra rema, como está na Bíblia. Tem a palavra logos, que é a palavra em geral, aquela que está escrita quando você lê as Escrituras. E quando você lê as Escrituras de forma geral e de forma bem exposta, Deus pode trazer para você esta palavra rema. Rema é a palavra para agora. Isso se aplica aos problemas que estamos enfrentando. Então eu busco ao Senhor pela palavra rema, e eu creio que tem uma palavra rema para você para essa semana. Amém? E Jeremias falou assim: as tuas palavras, palavras ali no plural, achando-se as tuas palavras, logo as comi. Quando você encontra as Escrituras, amém? Quando você a lê, você come a palavra de Deus. Não se preocupe com rema. Amém? Como Jeremias, achando-se as tuas palavras. Amém? Vamos dizer que você está lendo o livro de Ruth, que é a palavra de Deus. Amém? Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Saboreie a palavra de Deus. Amém? Receba o espírito da palavra de Deus. Entre nessa história. Deixe a palavra te alimentar. Amém? Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Agora ele fala no singular. A tua palavra, que é o rema. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então passe tempo com a palavra até você ter esse gozo e essa alegria, uma palavra que vai pular em você, uma palavra que parece ter mãos buscando a sua atenção e vai dizer para você: me leia de novo. Amém? Se alimente, esta é a palavra que Deus tem para você. E se você memorizar essa passagem, somente meditar nela, amém, colocá-la no coração durante o dia, vai falar contigo. É assim que eu recebo as mensagens e tudo mais. É lógico que eu também escrevo na minha Bíblia as palavras que pulam em cima de mim em épocas diferentes. Eu posso ler a mesma passagem e palavras diferentes vão chamar minha atenção. Precisamos dos dois, precisamos do Logos, e você sabe que é a leitura da palavra de Deus, e você fica alerta porque o Espírito Santo vai te mostrar, como no Urim e no Tumim, amém, um verso que ele quer, e você então investiga aquele verso, você estuda aquela passagem, medita nela, e se torna o verso em que você medita naquele dia ou naquela semana. Amém? Isso vai trazer alegria e gozo para o seu coração. Olha, o mundo não sabe disso. O mundo não conhece esse tipo de alegria, esse tipo de prazer que temos na palavra de Deus. Mas eu sei que você tem. Amém? Porque você é filho de Deus e você tem o gosto do céu. Sabe quando você está com muita fome, às vezes, você até acha que uma comida do lixo é boa. Se você está desesperado e você está até morrendo de fome, mas, amigo, Deus tem comida saudável para você. Amém? Que vai alimentar a sua fé. E é a palavra que eu preparo para você toda semana. Glória a Deus. Então não permita nenhuma distração agora. Coloque o foco na palavra. Vamos continuar o assunto da semana passada, quando falamos de 2 Coríntios 3, que diz: e se o ministério da morte gravado com letras em pedras. E nós falamos que a única parte da lei que foi gravada com letras em pedras foram os 10 mandamentos. O resto da lei foi escrito em pergaminhos, em peles, nunca gravado com letras em pedras. A única parte que foi gravada assim, em tábuas, foi a lei. Mas olha, aqui diz algo muito interessante, que é incrível, deixa até maravilhado. E se você não conhece a palavra, isso aqui é Paulo inspirado pelo Espírito, e ele disse: quando você recebe as minhas palavras, não são palavras de homens, mas palavras do próprio Deus, que você recebe e pode também trabalhar em você para o seu bem. Até mesmo Pedro fala aqui:
As cartas de Paulo eram santas. E Pedro até mesmo disse, difícil de entender. E essa passagem aqui, principalmente, os judeus têm dificuldade de entender, porque como pode Paulo chamar a lei de Deus, que foi gravada com letras em pedras, o ministério da morte, mas é verdade. Se soubermos o propósito por qual Deus deu a lei, Deus não deu a lei para o homem ser justificado. Sabe, eu sou pela lei, pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para que o homem fosse justificado, para o homem extrair dela a santificação e se tornar santo, ou tê-la como uma regra de vida. E alguns ainda pensam que sem a lei, as pessoas vão pecar mais. É o que algumas pessoas pensam na igreja, que sem a lei, isso acontece, mas o oposto é verdade. Se você tem o Espírito Santo em você, e você remove a lei, a glória do Senhor vai brilhar em você. Amém? A glória do Senhor vai aparecer em você. Porque sabemos da santidade da lei. Sim, a lei é santa, mas não pode te tornar santo. A lei exige todas as coisas, mas não dá nada. A graça dá todas as coisas, mas não exige nada. E nós temos um propósito com essa mensagem. E toda a semana eu digo a mesma coisa. E eu creio que a ênfase que Deus quer dar à palavra de hoje para nós, durante esse tempo de pandemia, é uma palavra que vai nos levar a viver sob a graça e não sob a lei. Então, o verso aqui diz que a letra, que é uma referência aqui muito clara, à lei que foi dada no Monte Sinai, que quando foi dada, 3.000 pessoas morreram ao pé da montanha. Mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. E nessa mesma festa, quando Deus deu a lei para os judeus, essa festa que é o Pentecoste, os judeus comemoravam nela a lei quando foi dada no Monte Sinai. Mas, para nós, perceba a linguagem que está no 2º capítulo de Atos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus deu o Espírito. E desta vez, porque o Espírito vivifica, 3.000 pessoas foram salvas, enquanto no Monte Sinai, no primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morreram quando a lei foi dada. Então você escolhe, amigo, estar sob a lei ou sob a graça, sob o Espírito, onde houve morte para 3.000 pessoas ou onde houve vida eterna para 3.000 almas. Glória a Deus. Isso nos mostra que estar sob a lei mata, mas se está sob a graça, você vive. Amém? Não só vive, você terá saúde, terá plenitude, terá vida e vida eterna. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Você vai desfrutar de uma boa vida. É como a palavra vida em grego, zoe. E se existe um aions lá, junto com zoe é vida eterna. Mas zoe sozinha é uma vida de qualidade. Na verdade, também fala de saúde. Amém? Quando alguém tem a sua saúde restaurada, aquela pessoa é declarada como tendo sido zoificada. Ela é restaurada, vivificada no nosso idioma. Amém? Olha, Deus quer que você tenha mais e mais dessa vida. Jesus falou assim: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Amém? Ele quer que você tenha mais abundância dessa vida zoe. Aleluia! Amém. Quando mais pregamos sobre a graça, quanto mais falamos do poder do Espírito Santo. Amém. O Espírito de Deus vai trazer vida para você. Amém. E a única forma como o Espírito Santo opera, amém, é o único caminho. É como dizer que a eletricidade flui através de um fio, amém, de cobre, certo? A eletricidade não pode fluir através de borracha. Por isso a borracha consegue proteger contra a eletricidade. Então a mesma coisa, o Espírito Santo não pode fluir pela lei. E se você olhar, a lei nunca prometeu o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo só foi prometido na nova aliança, no cenáculo, quando a lei veio em uma outra montanha, certo? No Monte Sinai. A graça veio no Monte Sião. Amém. Foi no Monte Sião, no cenáculo. De fato, pode-se dizer que é o lugar mais alto do Monte Sião, no cenáculo, na parte mais alta do Monte Sião, quando Jesus nos deu aquele discurso do cenáculo. E muitas pessoas conhecem, são inteiradas com os 10 mandamentos, mais do que o que Jesus ensinou naquele cenáculo. João 14, 15, 16 e a oração sacerdotal de Jesus no 17. Precisamos conhecer mais isso. Amém? Isto é onde a vida da igreja está bem registrada.
Amém? Temos ali a promessa do Espírito Santo. Temos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém? Então, eu te amo agora, não como eu amava, mas eu te amo agora como o Senhor me ama. Então eu preciso compreender o quanto o Senhor me ama, amém? Quanto mais eu conhecer este amor que é vertical, o amor que veio do Senhor, amém? O quanto o Senhor me ama, mais eu vou te amar, amém? E olha bem, nós amamos mais os nossos filhos do que na verdade eles vão nos amar. O amor que descende é muito maior do que o amor que ascende, amém? O amor de Deus por você é muito maior do que o seu amor por ele. E é por isso que o resumo de toda a lei, quando perguntaram para Jesus certa vez, e olha, Jesus não estava ensinando sobre o maior dos mandamentos. Ele estava respondendo uma pergunta. Quando um fariseu perguntou para ele qual é o maior dos mandamentos de toda a lei. E Jesus disse: o maior dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e todo o entendimento. Alguém já amou a Deus? Qualquer homem já amou a Deus dessa forma? Não. Somente um homem. Somente um. Que caminhou na terra perfeitamente. E agradou tanto o Pai, que ele abriu os céus para ele. As Escrituras falam assim: abriu os céus para ele. Quando ele saiu do Rio Jordão, e o Pai disse assim: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Somente um, em quem a Bíblia diz não havia pecado. Não conheceu o pecado, não cometeu o pecado. Amém? Ele viveu na terra e veio fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Ele restaurou aquilo que ele não tomou. Ele veio aqui e foi como ele jogasse bênçãos e curas para todo o povo, colocando as mãos sobre os enfermos. Amém? E por onde ele passou, a luz chegou. Amém? A maldição foi quebrada. Amém? Satanás saiu correndo com seus demônios. Amém? Por onde ele passou, a vitória chegou. Por onde ele passava, havia jubileu. Por onde ele passava, havia liberdade. Amém? Quando Jesus entra na sua vida, isso acontece. Cristo em você, a esperança da glória. Amém. Glória a Deus. Só Jesus então amou o Pai com toda a sua alma, seu coração, a sua força e entendimento, como homem. Amém? Quando ele esteve aqui na terra. Foi assim que ele amou o Pai. E amigo, o nosso relacionamento com Deus não é pela lei hoje, mas pela graça. Isso quer dizer que você não pensa sobre o seu amor por Deus. Se enfatizar isso é você continuar confiando muito na justiça própria, porque você ainda acha que você tem força. E é por isso que o evangelho da graça é muito ofensivo a muitos, porque ela não dá nenhum valor à justiça humana, à sabedoria do homem, à força do homem. Mas para nós, que fomos iluminados, os olhos abertos pelo Espírito Santo, é uma alegria deixar toda a obra e todo o trabalho para aquele que ama trabalhar por nós. Amém? Que dá todas as coisas e só pede para você receber. Amém? Olha, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não se posicionou diante de Deus como alguém que faz, alguém que trabalha. Abraão se posicionou para com Deus como um crente, como um recipiente das suas bênçãos, como um depositório das bênçãos de Deus. Foi a posição de Abraão e deve ser a sua e a minha posição hoje. Amém? Eu estava falando com alguém algo sobre a obra do Senhor enquanto nós trabalhamos, cortando o cabelo, ou então, sabe, até estudando as Escrituras, ou seja, até mesmo cozinhando, amém, para toda a família e seja o que for que estiver fazendo, até cuidando de alguém, amém, você tem que crer que naquele momento, que enquanto você faz aquilo, Deus está provendo para você a sabedoria, Deus está provendo para você até as palavras, Deus está provendo para você a graça, Deus provê para você, amém, a medida certa, amém, daquilo que você tem que fazer, naquilo que você faz. Amém, tem que confiar que Deus está sempre te abençoando, Deus está sempre ministrando para você o Espírito, Deus está sempre te capacitando. Isso é viver, então, a vida da graça na prática. Amém? E do outro lado, você pode crer sobre a lei e a graça o quanto quiser, mas você fica só na teoria. Mas, na verdade, quando você faz essas coisas, quando você está trabalhando ou cuidando dos seus filhos, ou então você tem que disciplinar o seu filho e você sente que tudo está sobre os seus ombros, você tem essa responsabilidade e você diz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver esse problema, eu.
Amém? Você vai acabar frustrado. Amém? E o resultado não vai ser bom. Amém? Não vai ser um resultado próspero. Porque você está sob a lei. Exatamente o que aconteceu com Marta. Marta, Marta, Jesus disse, estás ansiosa. Esta palavra ali no grego é a palavra merinal. E merinal, na verdade, é distraída. Se você olhar bem esta palavra, merinal é a mesma palavra que Jesus usou no Sermão das Bem-aventuranças. Não se preocupe com a sua vida, com o que comer. Qual de vocês que merinal se preocupem, ou seja, não se preocupem? Amém? Qual de vocês que, por merinal, amém, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Olhem os lírios do campo, como eles crescem. Eles não fiam. Amém? Nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Ele está nos dizendo, não se preocupe. Pare de se preocupar. Pare com isso. Olhem para os lírios do campo, são tão bem vestidos, melhores do que Salomão em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, melhores do que os mais ricos bilionários. E eu te digo que esse pequeno lírio dos campos se veste melhor. Em qual sentido? Melhor do que Salomão na sua glória. Porque Salomão podia vestir o seu corpo e o rico também pode colocar as melhores roupas, mas não pode garantir a saúde. Enquanto as roupas daqueles lírios saíam de dentro deles. Amém? Se não for saudável, vai murchar, vai ficar marrom, a folha vai cair. Mas Jesus falou, olhem para os lírios, como eles crescem, quer dizer que eles eram saudáveis. Amém? Era vestido por dentro por Deus, aleluia. Ele está falando da sua saúde, meu amigo. Pare de se preocupar e a saúde vai brotar para você rapidamente. Em nome de Jesus, eu falo contra todo o estresse, os cuidados, a preocupação e a ansiedade que tomou conta de você. E em nome de Jesus, eu ordeno que eles saiam da sua vida, em nome de Jesus. E eu libero sobre você agora a agressiva e sobrenatural Shalom, paz de Deus, para proteger a sua mente e o coração. Agora mesmo, amigo, em nome de Jesus. Uau! Aleluia! Temos que crer. Viver sob a graça é sempre crer que Deus está provendo. Deus provê. Olhe em Gálatas capítulo 3. E o problema na igreja da Galácia era que Paulo falou assim, ó insensatos Gálatas. E olha aqui, eles eram crentes. E o que faz os crentes hoje insensatos? Estúpidos. Amém? Idiotas. E Paulo então declara, quem vos fascinou? E a palavra aqui é muito forte, porque tem a ver com feitiçaria. Quem colocou um olho grande, é assim que os judeus traduzem, colocou um olho grande, para não obedecer, diz a verdade. A nossa obediência hoje é obedecer a verdade. Você está obedecendo a verdade, meu amigo? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só queria saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como você recebeu o Espírito? Quero perguntar para você, esquece dos Gálatas, me responda. Quando Deus deu para você o Espírito Santo e muitos de vocês já receberam o Espírito Santo, amém? E você sabe que você tem o Espírito Santo? Quando Deus te deu o Espírito, a sua vida estava toda certinha, em uma perfeita ordem. Você tinha confessado os seus pecados e tudo na sua vida estava certinho? Ou você acreditou no que você ouviu? Que o dom do Espírito Santo estava disponível? E Jesus naquela cruz, amém, pagou pelos seus pecados, a questão do pecado já foi eliminada de uma vez por todas pelo sangue, e ele ressuscitou dos mortos, e o Espírito Santo na antiga aliança, no Antigo Testamento não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas olha, hoje vivemos depois que Cristo foi glorificado. Então o Espírito Santo é dado, mas o Espírito Santo não é dado porque você fez algumas obras boas, amém? O Espírito Santo não é dado porque você foi muito santo. O Espírito Santo é dado porque Jesus foi glorificado. Como eu e você somos justificados, não pelo que fazemos, mas porque Cristo foi crucificado. Amém? Ele tomou o nosso lugar, ele foi o substituto dos nossos pecados, amém? E Deus nos justificou. E se Deus nos justificou, quem nos condenará? Amém? Glória a Deus. A única razão por que temos o Espírito, amém, e é o seu direito, amém, de ser cheio do Espírito Santo, algo que até mesmo Davi não teve, e nem os profetas do Antigo Testamento tiveram. O Espírito Santo vinha sobre eles para uma missão, mas o Espírito Santo depois saía. Não tiveram o Espírito Santo dentro deles. Tiveram um Espírito sobre eles, mas não dentro deles. Jesus disse no cenáculo, o Espírito Santo que está com vocês agora, até agora, o Espírito Santo nesses 3 anos e meio, estava com eles viram os milagres.
Quando estavam com Jesus, depois que foram então de 2 em 2, viram o Espírito Santo demonstrar o seu poder com sinais, curando as pessoas. Esse mesmo Espírito Santo que estava com vocês vai estar em vocês. Amém? Ele vai estar em vocês. E hoje temos o Espírito não porque fizemos coisas boas, mas porque Jesus foi glorificado. Aleluia! E foi o que Pedro falou no dia de Pentecostes. Ele disse tudo isso, ele disse, porque Jesus recebeu do Pai a promessa, ele derramou o seu Espírito. O que vocês estão vendo e ouvindo, ele falou para a multidão. Aleluia! Porque Jesus foi glorificado, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito. É a única razão. Você se lembra quando recebeu o Espírito Santo e não foi porque a sua vida era perfeita e você tinha confessado todos os pecados? Sabe, você fez alguma coisa e eu me lembro quando era jovem, eu fui a uma certa conferência uma certa vez e foi ali que eu recebi o Espírito Santo e eu fiquei orando a noite toda no Espírito, falando em línguas e eu escrevi uma música. Amém? A história de amor começou tempos atrás, quando Deus enviou seu Filho a este mundo aqui. Eu tinha escrito essa canção e eu me lembro que a experiência foi tão maravilhosa, eu me senti tão perto do céu, eu senti que eu estava apaixonado por Jesus e eu comecei a participar de algumas conferências cristãs. Aqui em Singapura eu me lembro que esta conferência em particular, o pregador dizia, se você não confessar todos os seus pecados, você nunca vai ter o Espírito Santo. E eu me lembro que ele disse assim, você tem certeza que o que você tem é o Espírito Santo? Ele me fez duvidar. E ele tinha uma lista e eu levei aquela lista para casa e ele dizia assim, você confessou aquilo e aquele outro. Você confessou e eu me lembro que uma delas era, você confessou se você já leu aquela revista de comédia. E infelizmente eu me lembro que eu tinha adquirido essas revistas na época porque eu era bem jovem e gostava delas. E olha, até isso estava na lista. Você confessou e eu me lembro que eu tinha me envolvido com o ocultismo por um tempo, mas mesmo depois de Jesus me salvar e me encher com o Espírito Santo, eu não tinha confessado nada disso, mas ele então colocou ali naquele questionário, você deve fazer isso, você deve confessar tudo isso, depois você recebe o Espírito Santo. Tirou toda a alegria que eu tinha, e enquanto a minha família dormia, eu era um adolescente, eu orava, Senhor, eu confesso isso e aquilo, e até além daquela lista eu pedia para o Senhor o que eu fiz, me faz lembrar, eu lembro que eu enganei uma pessoa e eu roubei dela. Sabe, quando eu era um garoto, eu confessei aquilo e confessei todos os pecados que eu conhecia e esse foi um exercício inútil que me levou a um estado de muita frustração, de miséria e até mesmo de prisão. E eu senti as trevas dominarem a minha mente. E quanto mais isso acontecia, mais eu tinha pensamentos de blasfêmia. Pensamentos contra Deus. E tudo começou quando eu tentei justificar a mim mesmo com as minhas obras. Eu usei a confissão de pecados como minhas obras para obter a justiça de Deus, não conhecendo a Escritura que diz, Cristo conquistou a nossa justiça, Ele se tornou a nossa justiça. Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo hoje é a minha justiça. Cristo foi feito para mim minha sabedoria, justiça e Cristo também é a minha santidade, minha santificação e minha redenção. No próximo programa... Se você não olhar para si mesmo, não olhar para os seus pensamentos ruins, não olhar para os seus sentimentos negativos, não olhar para as suas atitudes erradas, mas olhar para Cristo. Se os seus olhos estiverem em Cristo e o seu coração conectado a Ele, que é totalmente amável, e você sabe por qual razão Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele não podia sentar à direita de Deus Pai se não tivesse acabado a sua obra, se a sua obra não tivesse sido concluída na cruz. Mas tendo acabado com todos os nossos pecados, amém? E a questão do pecado nunca vai ser levantada outra vez pelo Pai contra os seus filhos de novo. Por quê? Porque naquela cruz, Jesus carregou todos os nossos pecados e nem somente um tio ficou de fora. Nenhum pecado foi deixado para trás. Nenhum deles, todos eles foram carregados pelo Senhor Jesus. Ele tomou todos eles e nos purificou de uma só vez e clamou, está consumado. Consumado, amém! E por causa disso, no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos.